Nesta quinta, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou a soltura de um cidadão chamado Jacó Barata Filho. Aí soltou. Mas o juiz de primeiro grau, abaixo, portanto, do Supremo, doutor Marcelo Bretas, o homem é fogo, sabe o que ele fez? Ele mandou prender o empresário de novo. Por quê? Porque, segundo o juiz, ele é peça-chave no esquema de pagamento de propinas do setor de transporte do Rio de Janeiro. Adivinha para onde foi a grana? Para o bolso, né, do Cabral. Jacó foi preso agora no começo de julho e o Ministério Público alega que Gilmar Mendes tem ligação com a família do Jacó. Será possível? O ministro foi padrinho de casamento da Beatriz Barata. E quem é a Beatriz Barata, a Baratinha? É filha do Jacó Barata, o Baratão. Olha, com um padrinho desse... Quem está aqui conosco no estúdio é o nosso comentarista Ricardo Couto. Couto, bem-vindo então. Você viu que a situação aí está complicada em relação ao atentado aí, né? Mas essa entrevista aí foi muito esclarecedora. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Diante do fato de consumar, o que a gente pode fazer para evitar que aconteçam novas tragédias. O que a gente sabe que é muito difícil, mas tem que ser um objetivo de todos. Sem dúvida. Couto, o que aconteceu com o PSDB hoje? Olha, um programa estranho que foi para o ar hoje de 10 minutos. Vamos ver, então? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. André, bota para nós aí. É o programa partidário. Não, eu acho que eu estou enganado. A gente não vai mostrar antes a gente mostrar o desse. Então, dá para a gente mostrar o VT do programa ou não? Do programa do PSDB? Queremos agora fazer o que diz nosso manifesto de fundação de 1988. Queremos convocar o povo brasileiro para prosseguir a luta pelas mudanças com energia redobrada através da via democrática e não do populismo personificado e do autoritarismo concentrados do poder de riqueza. A mudança que o Brasil precisa é a mudança que o PSDB defendeu em seu manifesto de criação em 1988. O parlamentarismo. Quer dizer que o parlamentarismo resolve tudo isso? Não, mas o parlamentarismo obriga com que todos eles tenham mais responsabilidades. Dessa forma, o governo não se contamina com aquele velho toma lá, dá cá. Então, nós não vamos mais votar para presidente? Vamos sim. Você vota sim no presidente e no primeiro-ministro. Quem defende o presidencialismo gosta de dizer que no parlamentarismo os eleitores não escolhem os governantes. Não é verdade. Você vota no presidente e no primeiro-ministro também. Para ser primeiro-ministro, é preciso formar maioria no parlamento. E os partidos desta maioria assumem previamente o compromisso de executar o programa de governo. Desta forma, não há balcão de negócios nem chantagem a cada votação. E sabe por quê? Vamos lá. No caso de uma crise política, ou por falta de apoio, de um grande problema econômico ou corrupção, o presidente tem poder de dissolver todo o parlamento e convocar novas eleições. Aí, cai o governo do primeiro-ministro e saem os deputados também. Aí temos novas eleições. Ou todo mundo trabalha junto para o mesmo programa, ou todo mundo cai fora junto, porque ninguém ganha com a crise. É isso que faz toda a diferença. O parlamentarismo é o sistema de governo das democracias mais sólidas do mundo. Países como Alemanha, Suécia, Espanha, França, Portugal, Japão e Canadá são parlamentaristas. Poxa, e o meia-culpa que eles falaram? Foi bem no começo do programa. Bem no começo? Essa é a segunda metade do programa. No começo foi o meia-culpa, né? A autocrítica que o PSDB fez é uma coisa curiosa. Porque eles falam várias vezes que o PSDB errou. Mostram as coisas boas que fizeram e as coisas ruins. Só que não diz de quem é a culpa. É um meia-culpa... Mas ele errou onde? Não diz. Nem onde, nem quanto e nem quem. Então não pode ser jornalista. Se não responde essas perguntas, não pode ser jornalista. Mas isso aí não é uma peça de jornalismo, não é uma peça factual, é uma peça de ficção. Ficção. Porque vamos falar a verdade. Essa altura do campeonato, falar em parlamentarismo, estamos vendo aí o negócio da reforma política, nós vamos falar daqui a pouco. Sim. Eles não conseguem aprovar nada. Está acabando o prazo para o ano que vem. Então, eles falam que... Então a gente corre o risco de não ter mudança nenhuma? Corre o risco. Corre esse risco. E o parlamentarismo, então, eu te pergunto, Heródoto, com toda a tua experiência, você acha que parlamentarismo, com esse parlamento, com esses parlamentares, com o Centrão, isso pode resolver o problema do sistema político? Primeiro que não dá tempo, é impossível.
E segundo, que é uma poesia. Agora, Coutinho, por que então eles estão afobados para fazer alguma coisa? Estão querendo limpar a barra deles. Então, a autocrítica, reconhecer erros e tal, mas não dizem quais foram os erros, né? E a única proposta que fazem é o parlamentarismo. Uma coisa que me chamou muito a atenção, e isso foi no programa inteiro, não aparece nenhum líder político do PSDB, nenhum tucanão de bico largo, nenhum. Porque eles estão divididos, está a maior briga lá dentro. Então, se aparece um e não aparece outro, fica pior. Aí só puseram figurantes anônimos, histórias em quadrinhos, né? Para que isso? Agora, eles não defenderam aí o financiamento público de campanha? Eles não falaram disso. Não? Não falaram. Eu não, pelo menos eu Pega vi. mal, não? Eles não falaram nada de concreto do país, do que está acontecendo. Sabe? Só falaram que o sistema político está apodrecido. Aliás, hoje, o Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente, numa palestra na Associação Comercial do Rio, falou que os partidos estão todos mortos. Todos. Inclusive o PSDB. Mas que vão aparecer na campanha do ano que vem. Só se for como fantasma. Se já estão mortos, como é que vão ressurgir na campanha do ano que vem? Será que ele não está dizendo que pode aparecer um outsider, usando palavrão, hein? Um outsider, alguém correndo por fora, olha, sem estar atrelado a partido político, o pessoal dizia, olha, esse cara é o anti-establishment. Eu estou usando palavrão hoje. O Fernando Henrique foi muito mais objetivo na palestra dele do que esse programa que a gente viu um pedaço aí agora. E perguntaram para ele no debate, com todas as letras, você apoia o Dória ou o Alckmin? Que é a grande disputa que tem dentro do partido. E aí? Né? Ele falou o seguinte, que tem que esperar, dar um tempo para ver qual dos dois vai passar na frente. Qual vai ser o favorito? Quem vai ter mais chance? Na pesquisa? Na pesquisa, claro. Porque aí os outros partidos vão procurar esse candidato que fale para o Brasil. Não pode falar só para São Paulo. Quer dizer, nessa enrolação dele, ele acabou apontando claramente que ele não é mais contra o Dória. Ao contrário, ele está percebendo que o Dória é o nome novo, né, que estão procurando. E que se criar uma onda, como está tentando fazer até o final do ano, que deve ser a prévia, né, vai ser difícil tirar dele. Coutinho, é o seguinte, eu acho que as pessoas têm o direito de discordar, mas não tem direito de jogar ovo nas pessoas. Já jogaram ovo no Dória. Em quem que jogaram o ovo hoje? Hoje foi no Bolsonaro. No Bolsonaro. E quebrou o pau agora há pouco, em Salvador, que está começando a caravana do Lula pelo Nordeste, né? Um ato no estádio Fonte Nova. Aí apareceram um grupo de umas 20 pessoas protestando contra a presença do Lula. Né? Em Salvador? Em Salvador. Aí quebrou o pau, né? Tinha muito mais gente apoiando. A favor. Aí chegou a polícia militar, e deu 3 tiros para o alto. Caramba. Quer dizer, por enquanto, estão atirando para o alto. Mas nós estamos há quase um ano e meio da eleição, e já está esse clima. Você imagina o que nos espera no ano que vem. Sei. Bom, de um lado tem isso, e do outro lado, nós estamos esperando eles botarem a mão no nosso bolso e tirar a grana para pagar a campanha deles. Isso é a única coisa certa. Ontem eu escrevi isso no blog, né? O que eles querem é a nossa grana. Para comprar voto. E para quê? Para se reeleger e manter o foro privilegiado. Agora, não sei se vão conseguir. Está uma zona tão grande nesse negócio da reforma política, eles não estão se entendendo, né? Vai ter um distrital misto. Apareceu aí rapidamente o gráfico, né? E no meio da confusão, onde está o senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara? Maia? Eu não sei onde é que está o Rodrigo Maia. Como é que eu descobri. Está onde? Ele foi para o Peru. Fazer o quê no Peru? Uma comitiva de 6 deputados, uma reunião parlamentar. Essas que eles fazem toda hora, nós mostramos aqui várias vezes, são missões oficiais. Tudo pago, tudo beleza. E nós vamos ficar esperando até terça-feira que vem para que eles retomem a discussão da reforma política. Mas pode ter certeza, se passar alguma coisa, vai ser o negócio do fundão bilionário. Eles já estão admitindo dar um desconto, que era para ser 3,6 bilhões, e agora já aceitam só 2 bilhões. Bom. Com um detalhe, Heródoto, essa redução que estão propondo no salário mínimo de R$10, né, representa uma economia de 3 bilhões. Na Previdência Social, que é menos do que eles estão querendo para Bolsa Candidato. Vamos mostrar aqui, então... Vamos explicar melhor isso. O financiamento de campanha? Vamos mostrar, então? André, nós temos, então, aí para mostrar o financiamento de campanha? Por favor. Vamos lá, então. Tá, então acho que seria interessante até para que a gente possa... Né? Vamos lá. Manda bala. A proposta já foi aprovada na Comissão da Reforma Política. Mas se passar pela votação na Câmara, a cada R$200 da arrecadação, R$1 será destinado ao Fundo para o Financiamento Público de Campanha. Mas fica a pergunta, como chegamos aqui? A Operação Lava Jato escancarou as relações de interesse entre o governo e empresas privadas.
Dessa forma, desde as eleições de 2016, estão proibidas as doações vindas da iniciativa privada, que acabavam patrocinando partidos para se manterem no poder. E proporcionaram um maior escândalo de corrupção no Brasil, investigado na Lava Jato. O que muda? Se o projeto for aprovado na Câmara, eu, você e até você, Heródoto, seremos maiores patrocinadores das campanhas políticas. Serão 3 bilhões e 600 milhões de reais para a festa partidária. Que boa notícia, não é mesmo? Só que não. Você deve ter ouvido que o país está contando as moedinhas para garantir um rombo menor nos cofres públicos. Então, de onde virá esse dinheiro? Ainda não se sabe. O texto prevê que o mico ficará para a equipe econômica e de planejamento, já que a origem do dinheiro será definida na lei orçamentária para 2018. Em casa, quando estamos no aperto, decidimos cortar algumas despesas supérfluas ou economizar em custos essenciais. Será que não dá para diminuir os gastos com as campanhas? Especialistas garantem que as eleições no Brasil são caras e que, por conta do encurtamento do período de propaganda e a proibição da compra de brindes e artistas para showmícios, seria possível a economia com a campanha. Reservadas devidas proporções, a França, por exemplo, gastou apenas 314 milhões nas eleições de 2012. Uma campanha para deputado federal custa cerca de 150 mil reais. O país, inclusive, é um bom exemplo para mostrar como funciona em outros países. O financiamento francês é diferente do que estamos acostumados. Lá, os candidatos não recebem um dinheiro de antemão. Após as votações, os partidos podem solicitar o reembolso de até 47% do valor gasto. Mas apenas o Estado vai financiar as propagandas políticas? As doações particulares continuam liberadas, mas com limites. Cada cidadão pode doar até 10 salários mínimos, que gira em torno de 9 mil reais. Isso valeria para cada cargo em disputa, ou seja, você pode repassar 9 mil para um deputado federal, mais 9 mil para um senador e assim por diante. Dessa forma, teremos mais motivos para fiscalizar nossos políticos. Sempre que um deles pisar na bola, lembre que, além do nosso voto, ele usou o nosso dinheiro. Olha, quero lembrar que essa reportagem que nós temos agora, que você viu aí, teve também o apoio da BBC, né? O texto original é da BBC Brasil. Coutinho, qual é o comentário? Olha, eles tocaram em alguns pontos muito importantes que não estão sendo discutidos lá na Câmara, nem no Senado, né? Primeiro, baratear as campanhas. As campanhas brasileiras são as mais caras do mundo, né? Baratear as campanhas. E como? Primeiro, reduzindo, como a França fez, o número de parlamentares. Não precisa essa multidão, 513 deputados, 81 senadores, para que tanto? E cada um deles com um monte de assessores. Tem que baratear o custo das campanhas e do sistema político, né? Que aí vai, tudo está ligado, aí vai bater no rombo fiscal, que não para, né? Mas isso eles não estão discutindo. Eles querem cada vez mais recursos. Mais grana. Grana, é isso que interessa. Okay. O Ricardo Costa aqui conosco, nós vamos aproveitar para que ele comente conosco, né, uma informação que a gente vai botar no telão aqui, André. Vamos lá. Então, PEC da reforma. Esse é o distritão. Que a proposta original aprovada na comissão especial. Esse aqui. Esse aí, é o distritão. Então, deputado federal, São Paulo tem 70 vagas, os primeiros 70... Independentemente de partidos mais votados... Vira uma eleição majoritária, como é para senador, como é para governador. Desse jeito virou majoritário. Isso foi aprovado na comissão especial, mas nós vamos ver agora que eles estão discutindo outras fórmulas. Outra forma. Então, vamos mudar a situação aqui, André, para a nossa segunda tela, para o coach comentar. Então, vamos lá. O distrital misto... E aí? Dá uma olhada, Nível. Votar 2 vezes e cada vez corresponde a metade do plenário. Primeira metade dos candidatos, segunda metade dos candidatos, somente os candidatos mais votados, que é aquela primeira parte esse que nós vimos. Esse é o distritão misto? Não é o distritão misto, é o distritão. Eu errei ali. Aqui é distrital misto. Não, mas eu errei. Esse aí é o distritão misto. Não. Enfim, seja como for, dá uma olhada na confusão que é isso. Aqui a lista partidária, né, que é feita pelos caciques dos partidos, ali é voto direto
no deputado ou no vereador e tal. Mas você imaginou? Nós temos uma população de gente de educação pouca, com muita dificuldade para ler e escrever, uma grande parte. Como é que você acha? Vai ter que fazer um curso especial para poder votar o ano que vem. E isso tudo está sendo discutido, não definiram nada, ainda é bom deixar isso claro. Porque tem que ter 2 votações no plenário da Câmara e depois 2 no Senado. Para ser aprovado. Para ser aprovado. Vou mostrar a terceira informação aqui para o coach comentar então, André. Vamos lá. Esse é o misto. Esse distrital misto é aquele que tem em alguns países do mundo. Que tem que criar os distritos. Os distritos. Isso é outro problema. Aí o IBGE... Mas só para 2022, coach? Pois é. Eu nem vou estar trabalhando mais aqui, eu estou preocupado em chegar vivo ao final do ano, né? Como é que 2022, eles estão malucos. 2022 está logo aí. Rapidamente, a molecada aqui, todo mundo vai votar misto. Eu não sei nem se eu vou estar aqui, Herói. Mas é o seguinte, Herói, tem coisas piores aí que eles estavam querendo colocar. Doações ocultas, secretas. Uau, isso é bom, isso é bom. Isso aí isso é bom. Já, isso é legal. Já caiu. E um outro negócio que você pode ser candidato, ao mesmo tempo, para deputado, senador e governador, na mesma eleição. Estão brincando com a gente. Até mais. Até a próxima. E bota o Rogério Ceni lá que você quer Não, isso aí é invenção tua, não vem não. Vamos rapidamente, a gente volta já.